As mudanças propostas na reforma trabalhista alteram mais de 100 artigos da consolidação das leis do trabalho CLT. A partir dela, o emprego doméstico também foi bastante afetado. A maioria dos brasileiros só querem contratar diaristas. A história não é diferente com José, que contratou vários diaristas. Eu quero que você grife o que eu vou ler agora e você só vai parar quando eu pedir. Grife agora, vamos lá? Ele paga aos seus diaristas, dividindo igualmente entre eles uma quantia fixada. Grifa isso. Tá? Então, ele divide entre eles uma quantia fixa, tá? Entre os diaristas. Se faltam 3 diaristas, cada um presente tem seu pagamento acrescido em R$4. Se não são contratados mais 6 diaristas, então cada um presente tem seu pagamento reduzido em R$6. Qual a quantia fixa em reais que o empregador gasta diariamente? Gente, eu queria que vocês agora grifassem com uma outra cor, tá certo? Dois conectivos, tá? 2 condicionais. Não tem assim, fixada, ponto, aí apareceu se a primeira vez, grife. Ok? E logo em seguida tem assim, acrescido R$4, ponto. Aí aparece se mais uma vez. Beleza? Tudo bem? Ok? Então tá. Feito isso, olhe para mim agora. Vamos esquecer um pouquinho a questão e vamos pensar no seguinte contexto. Eu tenho aqui R$100. Aí eu digo, estou indo para casa. E eu digo, poxa, eu chegando em casa com esses R$100, as crianças que estiverem na sala, eu vou dividir os R$100 entre elas em partes iguais. Quando eu cheguei em casa, tinham 2 crianças. Então, naturalmente, se eu tenho R$100 e eu pretendo dividir esses R$100 pelas crianças que estão na sala, naturalmente, nesse momento, cada uma delas receberia quanto, galera? 50. Aí eu digo, não, vou dividir agora não. Cumprimentei elas, fui para o quarto, tomei um banho e tal e volto. Quando eu volto para a sala, que eu olho, não tem mais 2 crianças. Tem 4, porque chegaram 2 amiguinhos. Então, a quantia que eu tinha ao entrar era quanto, galera? 100. Quando eu voltei do meu quarto, a quantia que eu tenho continuou sendo quanto? 100. E com esses R$100, eu preciso, ou eu pretendo, dividi-lo entre as crianças que estão na sala. O número de crianças aumentou, sim ou não? Sim. Isso quer dizer que cada uma das crianças agora vai receber mais ou menos do caso anterior? Claro, por ser a quantidade de crianças aumenta, mas a quantia ela é fixa, naturalmente cada uma das crianças vão passar a receber o quê? Menos. Ficou claro isso? O segredo dessa questão é um só. É que, primeiro, ele está falando de diaristas. Então, a empresa, ela criou um planejamento que ela não tem funcionário, ela vai ter diaristas. Essa empresa fez um planejamento financeiro e dispõe de um valor fixo para pagar as diárias. Ela dispõe de um valor fixo que ela pode gastar por dia para pagar aos seus diaristas. Gente, esse dinheiro ele pode mudar, galera? Essa quantia vai mudar? Não. Ela já foi fixada. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer seria exatamente o seguinte. Olha só, não copia agora não. Só presta atenção. Eu vou criar uma tabelinha. Certo? Principalmente aqueles que têm mais dificuldade de montar, não está na hora ainda de se libertar dela. Tenta usar. Vê só, eu tenho aqui uma certa quantidade de funcionários, de diaristas, e eu tenho aqui o preço que cada diarista vai receber. Falei, não copia. Numa situação ideal do planejamento da empresa, eu vou tomar a liberdade de fazer assim. Vê só, inicialmente eu vou fazer assim, eu vou chamar assim, D1. É como se eu estivesse dizendo assim, ó, essa é a minha primeira diária, certo? Olhei para o caixa da empresa, ela disponibilizou um valor para eu pagar a galera que vai trabalhar nesse dia, correto? Então, nesse dia, eu tinha N funcionários.
E com essa quantidade de funcionários, cada funcionário receberia um valor V. Cada funcionário receberia V. Gente, até aqui é um problema? Tudo certo? Beleza. A quantia que eu tenho, eu vou dividir entre esses funcionários. Quando eu fiz isso, cada um recebeu quanto? V. No dia seguinte, eu estou com uma obra, eu resolvi agora, no segundo dia, quando eu cheguei na obra, eu recebi uma notícia massa. Qual foi a notícia? Darlan, faltaram 3 diaristas. Gente, qual era a quantidade de diaristas que eu tinha? N. Então, se faltaram 3, eu não tenho mais N, eu tenho N menos 3. Mas quando isso aconteceu, a quantia que eu tinha para pagar a diária, ela aumentou, ela vai diminuir ou ela continua sendo a mesma? A mesma, mas tem um detalhe. Agora, a quantidade de funcionários que estão trabalhando no final da diária vão receber a mesma coisa ou mais? Mais, porque a quantidade de funcionários o quê? Diminuiu. Quando eu for repartir a grana que é fixa entre eles, cada um vai receber uma quantia maior do que tinha recebido. Antes, o planejado seria receber V. Eles agora receberam V mais 4. Que boa. Alguma dificuldade nisso? Tá tudo certo? Então tá. Pessoal, cheguei no terceiro dia. Estava preocupado, porque eu teria que terminar o serviço no terceiro dia. Quando eu chego na obra, eu tenho à minha disposição, quantos diaristas, galera? N. Eu tenho N. Veja que essa quantidade de diaristas, ela vai mudar por dia. Quem vai definir quantos diaristas trabalham sou eu, porque eles não são meus funcionários, eles trabalham por diária. Então, a quantidade de funcionários, a quantidade de diaristas, ela é fixa? Não. Mas aí eu sempre tenho à minha disposição quantos diaristas? N. Como faltaram 3, eu digo, caramba, eu vou ter que contratar mais gente para terminar o serviço. E aí eu resolvi, nesse dia, contratar quantos diaristas a mais? 6. Então, a quantidade de diaristas, que era N, agora passou a ser N o quê, pessoal? Mas vem cá, no planejamento da empresa, ela tem uma grana que ela disponibiliza por dia para pagar essa galera, sim ou não? A minha pergunta é, essa grana, ela vai aumentar, vai diminuir ou ela vai permanecer a mesma? A mesma, porque ela é fixa. Só que tem um detalhe. Se a quantidade de diaristas aumenta, eles vão receber, cada um deles vai receber a mesma quantia, mais ou menos? Menos. Então, era para receber V. Agora vai receber V, o que, pessoal? Menos 6. Alguma dúvida até aqui? Alguns aqui eu tenho certeza que tem uma dúvida. Darlan, toda vez nessas questões eu me atrapalho muito, porque aqui tu tirou N mais 6, tu acrescentou, 6 a N. Não era para tu ter acrescentado a N menos 3, não, porque essa não é a quantidade de diaristas que tu tinha antes. Pessoal, você lembra que eu pedi para vocês grifarem no texto o se? Lembram disso? O se, ele é condicional, sim ou não? Esqueça seu nome, mas não esqueça isso. Toda vez que no problema apareceu o se, a referência é sempre a quantidade o quê? Inicial. O se apareceu quantas vezes aí, galera? 2. Porque eu criei quantas novas situações? 2. Como apareceu o se, eu sempre vou me reportar a quantidade o quê, pessoal? Inicial. Gente, você não pode esquecer isso. Se eu quisesse trabalhar com a quantidade anterior, eu teria dito assim, no dia seguinte, ou seja, eu estou dando uma o quê? Continuidade. Nesse texto não existe continuidade. Existe o se, que é o quê, pessoal? Condicional. Então, lembrou do se, o que é que eu faço? Me reporto ao dia anterior ou ao início, pessoal? O início, sempre. Ficou claro isso? Alguma dúvida? Agora vamos lá. Pensa comigo. Esquece a questão, não copie não. Presta atenção. Se eu chegasse aqui para você e dissesse assim, rapaz,
eu contratei 10 diaristas. Aí uma pessoa chega, nossa, Darlan, 10 diaristas? Eu digo, foi. Mas vem cá, tu pagou quanto a cada diarista? Aí eu digo, eu paguei na diária, eu paguei R$30. Eu contratei 10 e cada um deles recebeu R$30. Tudo de boa? Se eu quisesse saber quanto eu gastei no dia, seria possível? Seria possível determinar a quantia gasta naquele dia, sim ou não? Qual é a quantia? Qual? 300. Olha o que o matemático faz. Como é que você fez para chegar nos 300? Você pegou a quantidade de diaristas, sim ou não? E multiplicou pelo valor que cada um deles recebeu, sim ou não? Porque a gente, quando é número, a gente responde na lata. E quando são letras, a gente se atrapalha. É isso que você tem que começar a pensar. Pô, se eu chegasse para você, vê se tem dificuldade. Caramba, eu contratei 20 diaristas para fazer a limpeza da empresa. 20. Mas cada diarista desse me cobrou R$50. Eu tenho como eu tenho como determinar quanto eu gastei nessas diárias, pessoal? Sim ou não? Sim. Bastaria eu pegar 20, que era a quantidade de diaristas, e multiplicar pelo valor que cada um deles recebeu. Sim ou não? Está aqui minha amiguinha vendendo brigadeiro. Cada brigadeiro dela é R$1. Se ela vender 10, ela vai ter vendido quanto? R$10. Como é que ela fez essa conta? É o mesmo processo. Ela pegou a quantidade de brigadeiros e multiplicou pelo valor de cada brigadeiro. Isso vai ter a venda dela naquele dia. Então, se você não pensasse nisso, nessa questão, e nas anteriores também, a coisa não andava. Porque olha só o que eu vou fazer. Não copia. Vou botar aqui uma bolinha vermelha e vou fazer assim. Pessoal, no primeiro dia, existe um valor que eu tenho à minha disposição para pagar esses caras, concordam? Então, vê só o que eu vou fazer. Quantos diaristas eu tenho no primeiro dia? N. Eu vou pegar o número total de diaristas e vou multiplicar pelo valor que cada um deles recebeu. Se eu pegar o número de diaristas e multiplicar pelo valor que cada um deles recebeu, isso aqui tem que me dar uma quantia fixa, sim ou não? Sim. Beleza. Nas questões anteriores que vocês resolveram comigo, a gente, na verdade, eu já te dava a quantia fixa. Aqui, eu na maldade não dei. Agora, vê só uma coisa. Eu cheguei no segundo dia. Quando eu cheguei no segundo dia, eu observei que quantos diaristas eu tenho trabalhando para mim no segundo dia? Fala aí, galera. N-3. Vamos comigo, tá? N-3. Eu vou multiplicar N-3, que é a quantidade, pelo número, a quantidade, pelo valor que cada um recebeu. Nesse segundo dia, quanto é que cada um recebeu, galera? V mais 4. Tá massa. Agora vem cá, quando o Darlan pega a quantidade de funcionários e multiplica pelo valor que cada funcionário recebeu, ele vai ter uma quantia aqui, sim ou não? Sim. Essa quantia é diferente do primeiro dia ou elas são iguais? Massa. Eu só vou dar um conselho, não copie. Quando você olha para isso aqui, você concorda com o Darlan que se você quiser aplicar a propriedade distributiva aqui, você pode? Então, se dá para desenvolver, não espera para depois não. Faz isso logo. Olha o que eu vou fazer. Aplicando a propriedade distributiva. Olha só. N vezes V, eu vou ficar com NV. N vezes 4, eu vou ficar com 4N. Menos 3 vezes V, vou ficar com menos 3V. Menos com mais dá menos. 3 vezes 4, 12. Tudo isso continua sendo igual à quantia fixa. Gente, olha para cá. Aqui, a primeira informação que eu encontrei foi que N vezes V era quanto mesmo, por favor? A quantia fixa. Olha para a minha expressão quando eu desenvolvi. Aqui não apareceu N vezes V, sim ou não?
Se apareceu N vezes V, deixa eu vir aqui. Esse N vezes V é a quantia fixa. Peraí, calma. Senão vão achar que aqui é 5. Vê, isso aqui, ó, é a quantia fixa. Sim ou não? Essa quantia fixa, ela não está positiva? Se ela está positiva, quando ela passar para cá, ela passa o quê? Então, esse cara aqui com esse cara aqui, ó, posso cancelar? Sim ou não? Massa. Olha, então, a expressão que eu já tenho na minha disposição. Eu posso dizer que 4n menos 3v, 12 está negativo, passa o quê? Positivo. Gente, o que eu queria que você percebesse é que não tem por que ficar agoniado. Tem um desenvolvimento. Dá para ser efetuado? Faça-o. Não espere para depois. Para um pouquinho, olha o que eu estou dizendo. Obedeça a sequência. Primeiro dia, segundo dia. Beleza? Olha a conclusão que eu cheguei. Nesse problema eu só tenho 2 dias? Eu estou analisando quantos, gente? 3. Então tá. Lá vem Darlan para cá. No terceiro dia, me ajuda. No terceiro dia, Darlan tem quantos funcionários, por favor? N mais 6. Cada funcionário desse recebeu agora quanto, galera? V menos 6. Então, se eu pego, por favor, o número de funcionários, que é N mais 6, e multiplico pelo valor que cada um recebeu, obrigatoriamente isso vai me dar o valor que eu gastei naquele dia. Sim ou não? Sim. Esse valor é variável ou ele é fixo? Esse valor é o mesmo dos dias anteriores ou ele mudou? Então isso aqui é uma quantia o quê? Fixa. Pessoal, olha a minha pergunta. Não tem que ficar olhando. Se tu olha para essa bexiga aqui, dá para você aplicar a propriedade distributiva, sim ou não? Sim. Então faça isso sempre. Não fique esperando para depois, não. Vamos ver o que acontece? N vezes V, ó. N, V. N vezes menos 6, menos 6N. 6 vezes V, 6V. Mais com menos dá menos. 6 vezes 6, 36. Mas tudo isso é igual a uma quantia fixa. Espera aí, fazendo direto não. Ó, aqui, presta atenção. Galera, volta para cá. Quanto é que é N vezes V mesmo? Quantia fixa. Então, ó, esse N vezes V é a quantia fixa. Só que nos problemas que a gente estava resolvendo anteriormente, não era QF, não era uma letra, era um número. Então, ficava muito mais fácil de ver. Então, agora, se essa quantia está positiva, ela passa para cá o quê? Negativa. Então, você concorda que Darlan pode chegar e dizer que vai cancelar esses 2 caras? Sim ou não? Massa. Então, olha o que aconteceu. Vê com que Darlan ficou. Menos 6N, mais 6V, 36 está negativo, passa o quê? Positivo. Gente, se eu quisesse dividir todo mundo por 6 aqui, eu posso, sim ou não? Então, eu vou ficar com menos N, mais V, tudo isso igual a quanto? 6. Você olhe com carinho. Quando a gente desenvolveu, a gente encontrou uma outra relação. A minha pergunta agora é a seguinte: o que a gente está procurando, por favor? A quantia fixa. Se eu estou procurando a quantia fixa, eu tenho que encontrar o valor de quem? De N e de quem? E de V. Galerinha, isso é uma equação. Isso aqui é uma outra o quê? Equação. Se Darlan tem 2 equações, se ele relaciona essas equações, ó, 4N menos 3V igual a 12. Pega aqui menos N mais V igual a 6. Gente, eu tenho aqui um sistema, não tenho? E se eu resolvo esse sistema, eu vou encontrar o valor de quem? Pessoal, de N e de V. Então, ó, para a gente ganhar aqui um pouquinho de tempo, eu vou dar o valor de N, que é 30, perdão, e eu vou colocar aqui o valor de V,
que vai ser exatamente 36. A partir do momento que eu tenho o número de funcionários e o valor de cada um deles, eu sei qual é o valor da quantia fixa. Porque a quantia fixa, olha só, ela vai ser dada por 30, que é o número de diaristas. E vou multiplicar pelo valor que cada um recebeu. Quanto é que cada um recebeu, galera? 36. Então, isso aqui vai dar exatamente R$1.080. Somente isso. Não, somente não, né? Não é tão simples não. Ok? Questão boa. Tá? Ficou claro?